Olá e seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ver sobre transições. E o que é isso? É você fazer com que a troca de um CSS, de uma propriedade para outra, seja feito de forma suave e principalmente de forma controlada. Então vamos explicar na prática como é que isso funciona. Eu criei aqui o meu quadrado verde, né? Ele é só uma div com as propriedades básicas de um quadrado, né? Background color, deixa eu até tirar isso aqui. Background color verde, um margin para ficar no meio, um top para, enfim, descolar lá de cima e 150 de altura e largura. Ok? Bem simples. Então, a forma que eu faço para fazer, por exemplo, vamos fazer com que quando eu passe o mouse no meu quadrado, ele dobre de tamanho, de largura. Tá? Então, para fazer isso, a gente faz um exemplo hover, né? E aqui no meu hover, a gente faz, por exemplo, 300 de largura. Então, quando eu passar o mouse, ó, ele vai ficar com 300 de largura. Até aí tudo bem, a gente já aprendeu, a gente já sabe sobre isso. O que eu quero fazer agora é com que, quando eu passe o mouse, em vez de ele fazer essa troca bruta, ó, entendeu? Em vez de ele fazer essa troca bruta de propriedades, independente de qual for, eu quero que ele faça uma transição entre uma e outra, de forma mais suave. Então, para fazer com que isso aconteça, antes a gente usava JavaScript para fazer uma animação mesmo, para fazer com que isso aconteça. Hoje a gente consegue fazer de forma incrivelmente simples com o nosso CSS3. Para fazer isso, a gente faz uma propriedade, a gente adiciona uma propriedade aqui no nosso elemento, que fala que toda transição, ou seja, toda mudança de propriedades, ela vai acontecer em um determinado ritmo. Então, para isso, a gente faz, por exemplo, transition, e a gente põe 3 propriedades principalmente. Há outras formas de usar esse elemento, mas as 3 e a forma principal que eu quero te ensinar aqui, para você entender o conceito mesmo, não ficar confuso com muita informação. A gente põe all, ou seja, ele vai aplicar essa transição a qualquer tipo de propriedade que for mudada, quer seja background, margem, altura, largura, enfim, qualquer coisa que for aplicada diferente nesse elemento, vai ser feita uma transição da forma que a gente vai querer. Então, por exemplo, essa transição vai durar 1 segundo e ela vai ser feita de forma linear. O que quer dizer linear? Quer dizer que a transição ela vai começar e ela vai terminar numa mesma velocidade. Eu posso botar vários tipos de transição, que você pode até pesquisar na internet sobre todos os tipos que tem de transição, mas, por exemplo, ela pode começar acelerada e do meio para o final ela ficar mais lenta. Ou ela pode começar mais lenta e aumentando a velocidade de acordo com o tempo. Tá? Então ela começa lenta e termina rápida. Ou então começa lenta, termina rápida. Ou então começa rápida e vai terminando mais lenta. Entendeu? Então, aplicando esse CSS simples no seu elemento, ele vai fazer com que toda transição, ou seja, toda transição, tenha 1 segundo de duração e seja feita de forma linear, ou seja, numa mesma velocidade do início ao fim. Então vamos testar? Atualizei a página e quando eu passar o mouse no meu elemento, ó, tá vendo? Ele criou uma espécie de animação, na verdade é um controle de transição de propriedades. A única coisa que eu estou fazendo aqui é mudando a propriedade para 300, de 150 para 300 quando eu passo o mouse. Mas por ter esse controle aqui de CSS3, ele controla a transição. Então se eu passar e depois tirar, ó, ele volta. Entendeu? Então ele tem todo esse controle de transição do processo aqui. Se eu botar, por exemplo, 3 segundos, ó, ele vai ficar bem mais lento. Ó. Passa o mouse, ó, tá vendo? Ele vai bem mais tranquilo. Tira o mouse, ele vai mais tranquilo, tranquilo, tranquilo. Certo? Então,
Você vê que é bem simples mesmo de você fazer esse tipo de transição. Então, por exemplo, vamos tirar o tamanho e vamos mudar a cor do nosso elemento. E aí você pode fazer isso com um link, por exemplo. Tem muita gente que está fazendo hoje, por exemplo, em menu. O menu fica lá preto, o botão, o nome preto. Botão home, botão sobre, o botão minha empresa, preto. Quando você passa o mouse, ele vai trocando lentamente para azul, por exemplo. Ele não fica como era antes, você passa o mouse, ele fica azul rapidamente. Não, tem uma espécie de uma transição. Isso é feito com o transition, tá? Então, por exemplo, quando a gente passar o mouse, ele vai ficar vermelho. Então, se a gente atualizar, ó, ele vai mudando até o vermelho. Eu tiro o mouse, ele volta até o verde. Tá? Isso porque a gente aplicou 3 segundos. Se a gente passar para 1, ó, essa transição ela é mais tranquila. Entende? Então, vamos fazer o exemplo do link para a gente completar a nossa aula. Vamos lá. Vou botar aqui um link qualquer. Clique aqui no meu link. Tá? Temos aqui o nosso link e vamos fazer as propriedades nele. Vamos aplicar na tag A. Ela vai ter inicialmente uma cor preta, né? É só preta mesmo, vamos fazer só isso. Quando eu passar o mouse, ela vai ficar vermelha, mas ela não vai ficar vermelha imediatamente. Primeiro vamos fazer o imediatamente, para você entender. Cola. Tá preto, passou o mouse, ó, fica vermelho, né? Então, vamos fazer agora o processo de transition ou 1 segundo linear, por exemplo. Então, quando eu passar o mouse, ó, tá vendo? Ó? A transição ela é feita de forma suave. Mesmo processo aqui. Tá? E aí eu controlo, obviamente, o tempo, eu controlo, enfim, o que é que eu quero fazer. Mas você vê que agora eu não preciso mais de JavaScript para fazer esse tipo de processo. É bem simples com o CSS3. A única coisa que eu fiz, vou botar aqui. A única coisa que eu fiz, ó, foi botar essa propriedade aqui no meu elemento e ele passou a controlar o tempo de transição em qualquer propriedade que eu tiver no meu link, ou no meu elemento aqui, ou em qualquer coisa que eu tenha na tela. Tudo bem? Então, beleza. Vamos para a nossa próxima aula.